noite, boa tarde, bom dia mundo, querido ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. Estamos iniciando mais um programa Conscientizar para Evoluir. Esse programa é um programa feito para você expandir a sua mente com informações de forma leve e tranquila, agregando valor para a sua vida, que esse valor vai jorrar por toda sua família e seus amigos mais próximos. Como diz a Michelle, a nossa companheira de bancada, aqui ao meu lado, sempre elegante, sempre com um sorriso e com um sotaque encantador, né? Fala aí, Michelle. Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, você conectado com o mundo ligado em você. Nós estamos aqui em mais um programa Conscientizar para Evoluir. Estou muito feliz de estar nessa terça-feira. Eu que vos falo, uma gaúcha no Rio, vocês sabem que o calor aqui tá pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje quando teve uma nuvem no céu, eu disse, é para glorificar de pé. Glorifiquem por mim, por favor, porque a Europa tá caindo neve e eu queria estar lá. Ah, meu Deus do céu. Mas eu quero saber de ti, que está aqui hoje conosco, acompanhando o programa. Pode mandar mensagem pro 2197-159-1211 e me diz como é que tá a tua terça-feira. Qual é a tua mensagem, como é que tá te sentindo, esse cansaço que dá esse calor, chegar em casa, tomar um banho gelado, ligar o ar-condicionado, mas não tem ar, pode ligar o ventilador, também que é de boa valia, e ficar sentadinho ali só curtindo, escutando o nosso programa e conscientizando aqui conosco. Né, Igor? Olha, sempre conscientizando, conectado, é assim, se não tiver ar-condicionado nem ventilador, use um abanador, vai lá. Mas o mais importante... Eu trouxe um leque. O leque, isso aí, o leque. O mais importante é se refrescar, seja como for a forma e como os memes que circulam aqui no nosso Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor tomando banho de chuveirinho, olha. Exatamente. Foi muito engraçado, é o que circula aqui devido ao nosso calor. Mas e você? Conte pra gente como que tá sendo a sua segunda semana do início do ano, do mês de janeiro. Esse é o nosso segundo programa. Nós primeiro falamos sobre Janeiro Branco e hoje nós vamos falar sobre comunicação. E olha, e eu já falo pra você, o programa hoje vai ser quente. Se prepara, segura aí na cadeira porque é sobre comunicação. E comunicação ela vai pegar todas as áreas da nossa vida, familiar, no trabalho, com os amigos, seja lá qual for, importante. Quem não se comunica não... Ou melhor, se trubica. Então, a gente já queria falar isso, né? Então já prepare a sua pergunta. Qualquer dúvida que tiver, mande mensagem, ligue, mande mensagem para o 2197-159-1211 e nós vamos responder você, viu? Se não for hoje, vai ser no próximo programa, mas interaja com a gente. Gente, eu tô muito feliz hoje porque eu convidei uma moça super especial, ela vai estar no segundo bloco falando sobre essa parte da oratória e é algo muito importante e nós aqui nos bastidores, nós estávamos conversando sobre o sotaque, né? Porque vocês sabem que eu sou gaúcha no Rio de Janeiro, o Igor carioca, não da Gema. Garota, ela também é carioca. E aí o quanto é importante nós mantermos o nosso sotaque, a nossa oratória, uma boa comunicação, porque hoje em dia o grande problema da sociedade é não saber falar e nem se ouvir. As pessoas elas ouvem o que querem, filtram o que não querem e tocam no ventilador no resto do dia e acham que tu tem que estar daquele jeito. Então presta atenção, a tua comunicação, a forma que tu fala, a forma que tu ouve, define muitas coisas na tua vida. Principalmente se tu tá em busca de um emprego, tu quer ter boas relações, se tu quer te posicionar e até mesmo ter uma autoridade no teu trabalho, a tua comunicação ela vai falar muito e muito sobre isso. Então é importante tu acompanhar hoje e mandar mensagem para nós, para que se por acaso nós não pudermos responder hoje, no próximo encontro, nós podemos trazer ela novamente para responder, porque eu adoro falar sobre comunicação. Eu sou uma pessoa que você sabe que eu falo rápido, principalmente quando eu estou abrindo o programa. Olha, eu vou dizer para vocês, estou falando devagar, né? Oi? Eu tô falando devagar hoje, né?
Tá mais devagar do que na semana passada. Semana passada foi a volta, eu liguei uma primeira e fui embora. Mas uma gratuita, bem doida. É muita informação, então você vem falando. Eu venho desesperada, atropelando o mundo, daqui a pouco eu começo a segurar, sabe? Eu boto uma segunda, vou desacelerando, vou ficando de boa. Mas assim, o que eu quero que você entenda? Que o Conscientizando é justamente traz temas para que tu tome consciência de coisas que tu pode fazer na tua vida, aplicando com informações e insights que a gente traz com os convidados, que são de suma importância e de uma categoria de conhecimento, não é, doutor Igor? Olha, promete, hein? Eu tô aqui, hoje eu vou perguntar, eu já falei pra ela que eu vou sugá-la. Então, fique conosco, aproveite, manda sua mensagem, tire suas dúvidas, fique no teu sofá, liga o teu ventilador, pega o teu leque, teu ar-condicionado que tu quiser e vem conosco no próximo bloco. A gente vai estar com a nossa convidada e tu vai saber, viu? Eu quero saber o que tu anda fazendo com esse português, hein? Porque olha, só na misericórdia. Só na misericórdia. Eu vou pedir pra Dani hoje colocar uma música, já que nós não temos a Sombra. Exatamente. A Sombra pegou sol e saiu da vida. Mentira, ela não tá aí hoje, gente. Dani, coloca aquela música bem animada pra gente. Coloca uma música bem boa pra nós. Pros ouvintes. Para os ouvintes. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos. E nós tratamos de todo o processo para a obtenção do Visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos para o segundo bloco. E agora eu quero deixar um recadinho, falar para vocês dos comentários maravilhosos que a gente vem recebendo do Brasil e mundo. Olha só, nós recebemos aqui um comentário da Sofia Martins Ribeiro, de Portugal, de Lisboa. Ela falando que a condução do programa está sendo excelente, profunda, tornando conversa envolvente, de forma que interage com o ouvinte e deixam à vontade a cada participante. Temos aqui também comentário também da Javier Ortega, da Espanha, também falou, assim, também elogiando o programa. Nós temos comentário aqui também da Camille, da França, lá de Paris, falando que a conexão tá incrível entre Michele e Igor, ou seja, eu e Michele. Temos comentário aqui também da Itália, do Lorenzo Romono, né? Ele tá dizendo que o programa tá cada dia mais cativante, com a dinâmica bem interativa. Temos mais comentário aqui também de Berlim, temos comentário aqui de São Paulo, comentário do Rio de Janeiro, até da psicóloga também, Adriana Magna, de Minas Gerais, do Brasil. Então, a todos vocês que estão interagindo com a gente, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Sintam-se sempre acolhidos, porque conscientizar para evoluir. E agora, o momento mais esperado, nós queremos entrevistá-la e a Michele vai apresentar ela pra gente. Cadê o meu... Como é que é o nome do negócio? Luciana, como é que é o nome do negócio que todo mundo fazia? Bate palminhas? Sei lá, tem um nome. Eu me esqueci o nome do negócio e tá tudo bem. Eu quero palmas! Eu quero...
Palminha. Olha, eu tô com Lúcia Ferreira, uma especialista em comunicação, uma mulher incrível, que não deixa a desejar. Gente, vocês não têm noção, a alegria que é estar com uma pessoa do gabarito dela, de trazer uma informação de supra-suma importância nos dias de hoje, aonde nós temos uma diversificação de comunicação com a internet, aonde tem gíria do influencer, tem gíria tem gíria do professor, gíria do profissional, e vamos girando. Eu estou nervosa, não tenho roupa para isso. Por favor, se apresente. Olha, antes de eu me apresentar, eu preciso agradecer a oportunidade de estar aqui com esses dois profissionais tão especiais e tão bem acolhida como Ah, que linda! Sensacional. Bom, eu sou Lúcia Ferreira, como você falou. Eu tenho um pouquinho aí de estrada dentro da comunicação. Eu sou fonoaudióloga de formação de base e depois eu vim agregando dentro do meu desenvolvimento outras áreas. Então, eu hoje trabalho com comunicação e desenvolvimento de pessoas. Além disso, eu sou neurocoach e trabalho com empresas e pessoas. Neurocoach, guardem essa informação. E o meu barato é esse, né? Há quase 39 anos, poder fazer com que o ser humano utilize esse recurso tão especial que é a comunicação para alavancar tudo aquilo que ele deseja na sua vida. Porque comunicação é conexão. E ser humano, nós somos seres sociais. E aí a gente precisa do outro para estar junto, para ser gente, para a gente se conectar. Gente, Que profundo, hein? Olha, aplausos, de tirar o chapéu. Quero aplausos, gente! Vamos lá, Igor? Perguntas? Já vamos começar com perguntas? Olha, eu vou perguntar, mas também vou pedir para você que está ouvindo mandar a sua pergunta, que a nossa colega Dani vai passar pra gente, né, Dani? 21 97159 1211. Não, Dani? Não tem? Como assim, Dani? Meu Deus! Enfim, mande pro psi.rodrigo Instagram, pergunta lá, ou então pra Michele, fala o Instagram, Michele. Michele Ramos, psicoterapeuta, manda que a gente depois passar pra ela, a gente faz uma live, a gente traz ela de novo, a gente faz um rolo doido. O importante é a informação ser passada. Vamos lá, primeira pergunta. Vou deixar aqui, eu não vou nem mais pegar o celular. Primeira pergunta. Me fale, Lúcia, o que ser humano mais precisaria entender para ter uma comunicação assertiva? Maravilha. Para que a gente tenha uma boa comunicação e uma comunicação assertiva, o primeiro elemento é ouvir. As pessoas acham que falar bem, que falar bonito é o que vai estabelecer a comunicação. Mas o grande segredo de toda a comunicação está num ato anterior, aquele da gente abrir a boca para falar. É a gente poder ouvir. Porque quando a gente ouve o que o outro está dizendo, a gente percebe quais são as necessidades e aí sim a gente consegue modular informações, conteúdos e pensar na forma como nós vamos modular essa entrega. Então, o grande segredo para uma comunicação eficiente, para uma comunicação assertiva, é, antes de qualquer coisa, a gente se calar e ouvir o que o outro precisa. Isso é para anotar, hein? Tá anotando aí, ouvinte? Tá anotando? Se não tiver anotando, anotem. Anotem, né? Eu quero fazer uma tá gravado, pergunta. né? A gente tá gravando, É ouro em pó. Eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é, a gente consegue falar com os olhos? A gente consegue falar com o corpo todo. Essa é a parte da comunicação que muitas vezes a gente desperdiça. Se eu tivesse que, de uma forma assim muito sucinta, dividir a comunicação, eu diria que a comunicação tem duas partes. A parte verbal,
que são as palavras, que são as articulações, que é tudo aquilo que a gente realmente fala e todos os elementos não verbais. E entre os elementos não verbais nós temos o nosso olhar, a nossa postura, os nossos gestos, todas as expressões. Então, Michele, você trouxe um elemento que normalmente as pessoas não se dão conta e desperdiçam na hora de estabelecer comunicação, na hora de estabelecer conexão, que são esses elementos não verbais. E o olhar é imenso, porque ele fala muito mais do que, às vezes, uma palavra. Ótimo. Nossa, é profundo isso, né, gente? Vai, Eu acho que essa pergunta pega um pouco da gente, né? É, Como tá falando, olha um pro outro e... Não, e é engraçado, porque tem vezes que o Igor tá aqui fazendo alguma coisa e ele só me olha e já puxa pra mim, porque eu sei que é muito doido esse negócio. Vai, Igor, Isso é conexão. Vamos lá, então. Vamos lá, uma outra pergunta. Melhor, só pergunta ficar chato, né? Vou contar um caso. Um caso clínico que é melhor que uma história. Sim. Então, a história é... Um garoto de 9 anos de idade passa por um evento traumático, uma perda de um ente querido. Assim, ele perdeu a mãe e depois disso ele ficou muito gago. Ele ficou muito gago e ficou gago até o dia de hoje, mas ele aprendeu, desenvolveu algumas habilidades para se comunicar melhor. Dentro desse processo de uma pessoa que tem chamado tartamudez, não é isso? Disfemia. Então, uma pessoa que tem disfemia, você como fono também, não é isso? Uhum. Qual seria a melhor forma de tratamento para essa pessoa? Vamos lá. A gente precisa entender, e aí eu vou usar o dito popular, né? As pessoas dizem que os olhos são os espelhos da alma. A comunicação, a voz, ela é o espelho da emoção. Então, o que você me trouxe é, no momento em que um ser humano, independente da idade, ele tem um trauma, e isso, óbvio, vocês dois melhores do que eu entendem, o quanto isso toca na emoção, e se comunicação é expressão da emoção, não existe uma resposta única nem simples. A gente precisa entender profundamente a emoção desse ser humano, até para que todos os processos linguísticos, cognitivos, possam se reestruturar e encontrar um novo caminho para serem expressos de forma tranquila, de forma equilibrada, porque no momento em que uma pessoa que tem, que a gente chama, né, de forma leiga, de gagueira, né, que a gente tecnicamente vai chamar de disfonia, ou tartamudez antigamente, né, são travas musculares que se relacionam a todas essas emoções. Que interessante. No momento que o ser humano começa a se entender melhor enquanto emoção, ele lida melhor com esse fluxo de um movimento que a gente precisa para falar. Por isso que, se numa comunicação geral, qualquer pessoa que vai falar e ela começa a relatar sobre uma emoção, a voz dela começa a embargar, né? Os olhos começam a se encher de lágrimas. Exatamente por isso, né? Que explicação. Sim. A nossa voz, a comunicação, ela é composta de inúmeros elementos, né? A gente tem o pensamento que precisa estar organizado, eu preciso ter uma boa linguagem, ou seja, eu preciso escolher palavras adequadas para aquilo que eu quero representar, eu preciso decidir como é que vai ser o ritmo dessa minha entrega, se vai ser rápido, como a Michele falou, que ela... É usando a velocidade da luz, gente! Ou de repente vai ser um ritmo mais lento, como eu estou usando nessa hora. E a nossa voz, ela é um dos elementos absolutamente ricos da nossa comunicação. E é através da nossa voz que eu posso fazer inúmeras modificações e que vão ajudar a corroborar, ou seja, a tornar mais claro ainda a mensagem que eu quero transmitir. Sensacional. Magnífico. Gente, eu tô aqui boquiaberta, como diz lá na minha cidade. Vamos aproveitar, como diz lá aproveitar. na minha cidade. Tô de queixo caído, como diz lá na minha cidade. Tô aqui, né,
Que nem Cusco, no frio, desesperada. Gente, que incrível. Eu quero fazer uma outra pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para o segundo bloco. Vou deixar para o outro bloco, porque eu quero fazer uma pergunta. E aí é uma pergunta que eu e o Igor, a gente bate um papo antes, para poder alinhar as coisas. E eu acho uma pergunta bem pertinente, principalmente quando se trata sobre amigos e sobre relações. Então eu vou pedir para Dani colocar a música para nós. E eu volto, Alete, eu volto, gente, eu volto. Vamos, Dani? Como é que tá? Tudo bem, Lúcia? O programa é ao vivo, não tem problema, a gente vai, a gente erra, a gente volta, tá tudo certo. O mais importante é você estar à vontade. Quanto mais à vontade e relaxado estiver... Tô do lixo. Bota uma música, Dani, pra nós. Gente, a Luciana não tá aí. A Dani, ela fica no programa de quinta e ela não faz o nosso programa. Por isso que a gente tá nessa comunicação e fala a Dani, fala todo mundo. A gente também tá tudo perdido. A Luciana tinha que voltar pra mim. A Luciana vem pra nossa. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Nós estamos aqui nos bastidores, eu tenho noção. E falando bastante. Tá aqui trocando ideia e ninguém pisca, né? Ninguém pisca pro negócio. Nós estamos voltando com a nossa professora de comunicação. Vamos corrigir a frase de comunicação. Gente, essa mulher, ela tem uma fala mansa. Imagina ela contando historinha pro filho dormir. Coisa mais linda, né? Meu Deus. Vamos passear na floresta. Coisa mais gostosa. Mas eu vou aproveitar que eu quero fazer perguntas. Eu disse que eu ia fazer perguntas. Então vamos lá. Lúcia. Aqui, essa aqui que eu quero fazer. Qual é o erro mais comum na comunicação entre os casais? Eu vou voltar àquela etapa anterior. Eles normalmente falam para simplesmente responder e não atender. Então o grande problema é a gente não ouvir o outro. E aí vai ser o casal afetivo, pode ser o colega de trabalho, pode ser alguém numa relação. Se a gente não dá a oportunidade do outro dizer o que ele precisa, ou o que ele tem, ou o que ele está ali naquele momento informando, e eu não tenho disponibilidade real para ouvir essa informação, eu vou ficar com aquela minha conversinha interna, aquilo que você falou no início. Sim. Eu vou selecionar o que me interessa, o que eu quero, e eu perco muito da informação.
Eu quero complementar essa pergunta. E existe, baseado na neurocomunicação, algum exercício prático que tu pode deixar aqui para nossa audiência, para que eles comecem já a se conscientizar desse processo de se comunicar de uma melhor forma? Sim. O exercício básico é, primeiro, a observação. Ai, eu adoro. Então, os meus clientes já sabem que eu deixo sempre o caderninho de anotação. Eu digo, anote onde você puder no celular, escreve num papel, mas comece a tomar consciência de como é que você escuta no dia a dia, né? O que é que você escuta? O que é que você presta atenção? Porque quando a gente vai olhar, observar a nossa escuta, a gente vai começar a observar como é que a gente lida com todos os nossos sentidos no dia a dia. A gente sabe que nessa vida corrida, a gente acaba pegando muito superficialmente as coisas. Só complementar mais uma Pode, fica à coisinha. vontade, pergunte. E o tal do ruído, né? Porque a gente sabe que as pessoas, quando elas buscam a terapia, é justamente porque elas não estão conseguindo organizar a mente. A gente sabe também que faz parte da comunicação, do posicionamento, do saber ouvir, e aquele monte de coisa. E o ruído? Como é que a comunicação entra nessa parte do ruído? Se a gente falar em ruído físico, eu estou falando de elementos do ambiente que podem estar atrapalhando. Mas tem uma coisa muito maior que a gente chama de ruído de comunicação. E o que é o ruído de comunicação? A gente está fora da conexão. Então, para isso eu tenho uma coisa que essa é dica fácil e use agora. Eu chamo de pontes de conexão. São 3 grandes elementos. Primeiro elemento, você precisa, imagina uma ponte, ela tem um pilar, a parte da ponte, e um segundo pilar. No primeiro pilar, eu preciso saber o que eu vou falar e para quem eu vou falar. Se eu não tiver claro o que eu desejo comunicar e para quem eu vou comunicar, eu perco uma grande parte dessa função. Então, é o 1.1. Eu preciso saber para quem eu vou falar e o que eu desejo falar. Segundo pedacinho da ponte, eu preciso ter informações que são reais. Hoje a gente está num mundo fake que traz o quê? Um grande ruído de comunicação. Quando eu tenho informações que são verdadeiras, sem floreio, tiro os elementos desnecessários e torno essa informação simples, você vai ganhar muito mais possibilidade de que o outro te entenda. E por fim, a gente precisa modular a nossa comunicação para o outro. Vocês sabiam que a sua comunicação não é sua? Vocês sabiam? Não. Explique. A nossa comunicação é para o outro. Aquela conversa interna que a gente tem na nossa cabeça, essa é nossa. Mas quando eu quero estabelecer conexão e quando eu quero falar para outra pessoa, essa comunicação deixa de ser minha. Ela precisa ser preparada, modulada para que o outro entenda. Que é o terceiro pilar dessa ponte de conexão. Eu preciso criar toda uma estrutura de entrega para o outro. Ai, vou tentar sintetizar. Sintetizar ou sintetizar? Sintetizar aqui, obrigada. Sintetizar. É isso aí que vocês entenderam, tá, gente? Vamos supor que eu precise passar uma informação para o Igor, então eu estou criando uma historinha na minha cabeça, baseado naqueles meus pensamentos, né, maravilhosos, com os ruídos. E aí eu tenho que chegar e dizer, Igor, olha só, na minha cabeça está formulando uma historinha assim, assim, assim. Essa história, ela é verídica? Aí o Igor vai olhar assim, Michele, bom, então a gente tem que regular assim, assim, assim. Aí você diz, não, Michele, eu vou dizer, então tá, tudo bem. Então vocês entenderam que quando ela fala sobre essas pontes, é como se fosse essa história que a gente cria na nossa própria cabeça e acha que o outro tem que adivinhar o que está passando na nossa fantasia. Percebe a questão dos casais e dos relacionamentos? E lembra do que a gente falou de todos aqueles elementos não verbais da comunicação? Às vezes você está criando uma história dentro da sua cabeça que não é nada do que você expressa
só que o outro percebe os elementos não verbais. Daí a gente tem um grande ruído. Vou trazer um exemplo. Quando a gente fala com uma criança, vocês já perceberam quantas possibilidades o não tem? Você tem uma criança pequenininha, às vezes o pai ou a mãe, a pessoa que interage com essa criança diz não, ou seja, o não com cara de felicidade. Quando é que não é feliz? Nunca. O não, ele precisa ter cara de não. Sabe aquela historinha que vai ficando dentro da cabeça? Eu não quero dizer o não, mas eu tenho que dizer o não. Então, são essas expressões que acabam trazendo ruído. Se eu olhar para aquela criança e disser não, aquela criança não vai ter dúvida do que eu quero dizer. Mas se eu digo não, ela não faz ideia do que aquela palavra não representa. E aí isso é perigoso. Não, isso aí também pode trazer aquela... A criança cresce, né? Pode falar, porque eu já tô tagarelando. E é isso. Eu quero fazer outra pergunta, mas deixa vocês na linha, né? Não quero cortar tava tudo. Só porque eu queria complementar, quando tem esse não sorridente, ele abre até uma brecha para que a criança, ela futuramente tenha a dificuldade de dizer o não. Sim. Porque tu vai te submeter, não, aquele não assim, sempre, Sim. né, sempre soltando alguma coisa, meio que um sim, uma dúvida, em vez de ser uma raiz, um talvez, né? E aí tem o Joel J que ele fala assim, o não, ele é claro, o resto tudo é sim, né? Então assim, ou melhor, o sim, ele é claro, o resto tudo é não, é inverso. O sim, ele é claro. Não, gente, eu vou botar isso aí, eu esqueci como é que é. Você sabe como é que eu tô empolgadíssima com essa mulher. Vai, Igor. Eu quero fazer uma pergunta. Passa. A pergunta é, pegando também um pouco da minha área, né, passando da psicologia, muita questão de palestras, né, comunicações, enfim, PNL, hipnose, então rola muito disso. Então a galera tem a dúvida sobre, tem a diferença de oratória para comunicação? Poderia... Tem. Vamos lá. Às vezes as pessoas se assustam porque eu digo que eu não trabalho com oratória. E as pessoas dizem assim, como assim? Um especialista em comunicação não trabalha com oratória? Porque oratória é um conjunto de técnicas. O que eu trabalho se chama autoconhecimento comunicativo. É uma etapa anterior e mais profunda, não desmerecendo. Eu uso a técnica da oratória, óbvio, porque são recursos muito interessantes, mas eu trabalho com uma etapa onde o ser humano precisa entender a sua história de comunicação. Por que ele se comunica de uma determinada maneira? No momento em que essa pessoa entende a sua história, começa a perceber os seus pontos que são mais fáceis, aqueles que precisam se desenvolver mais, a partir disso é que ele consegue escolher qual era a melhor técnica, seja para uma palestra, seja para uma entrevista, para que ele utilize sim, com aquela assertividade que a gente falou anteriormente. Então, oratória simplesmente como um grupo de técnicas que a pessoa vai repetir sem saber se aquilo serve para ela ou não, eu acho que chega a beirar a crueldade. Então eu trabalho com alguma coisa que traz segurança, porque quando a gente se conhece, a gente passa a ficar mais seguro. A gente desenvolve recursos de comunicação e aí a pessoa pode usar a comunicação do jeito como ela quer. Como eu dei o exemplo, posso usar uma voz mais grave, porque eu de repente quero chamar a atenção de um ponto mais solene. Mas eu posso fazer a voz de bruxa? Ai, eu já tô toda uma historinha. Mas isso sem machucar, sem fazer nenhum trauma e nenhuma estrutura. E depois usar todo esse universo como estratégia para gerar aquele impacto que a gente quer, seja em nível pessoal, seja em nível profissional. De uma forma muito mais estruturada, né? Muito mais estruturada. Olha. Gente, vai, Igor, pergunta mais uma, que eu quero complementar depois tudo isso. Bom, uma outra pergunta que eu posso fazer além disso, poxa, eu vou pegar uma parte que também mais da minha área. Posso fazer? Pode perguntar, Michele, pode ser que você está mais alvoriçada, vai Eu lá. estou mais emocionada. Vai. Eu estou
ansiosa, gente. Eu vou até gravar aqui porque eu preciso gravar esse conteúdo. Quando a gente fala sobre relacionamento de casal, a gente percebeu que tem que ter essa conexão sem ruído, a história contada. Mas tem um livro do Thiago Brunet, e eu já falei isso aqui uma vez aqui no programa, que ele fala sobre especialista em pessoas, como a gente se comunica com as pessoas. Então tem uma parte do versículo dele que ele diz assim, que nós temos 3 tipos de amizades. E aí depois tu vai entrar. Primeiro é o estratégico, né? Depois os necessários e os amigos íntimos. E ele comenta também sobre Jesus, que Jesus tinha amigos estratégicos, íntimos e necessários. A complementação. Sim, dos amigos, né? Os íntimos, os estratégicos, os necessários. Vamos lá. Acerca de Jesus, da sua escolha, né, dos homens que estavam com ele, Jesus Cristo ele tinha 72 discípulos. Muitas pessoas acham que eram 12 discípulos, 12 apóstolos. Então, 72 discípulos, 12 apóstolos, e dentre os 12 tinha 3 amigos mais íntimos, muito conhecido como Pedro, Tiago e João. Tem até a música Pedro, Tiago e João no barquinho. Então esses 3 mais íntimos, e algo muito interessante de um ensinamento que Jesus Cristo pode passar, assim, que passou pra gente, dentro dessas escolhas que foram bastante, 72 pessoas e 3 mais íntimos, nos momentos que Jesus mais precisava desses 3, ele chamava para o monte, para um papo à parte, né, para orar com o Pai, e geralmente quando ele começava a orar, ele percebia que os 3 mais íntimos estavam dormindo. Então isso já é uma mensagem pra gente, porque nós podemos estar rodeados por amigos, mas às vezes no momento em que a gente mais precisa, que está doendo mais, que a gente precisa mais do outro, nós chamamos aqueles 3 mais íntimos, as pessoas mais íntimas, e às vezes a gente espera algo mais, mas esse sono não pode ser levado simplesmente como um sono físico, mas sim como diversas formas de dormir, de despertar, de não compreender, de não estar ali, e às vezes você se sente só. Então esse estar só é uma consciência que você vai adquirir com a vida, que é você com você mesmo. Precisamos de amigos, precisamos socializar, mas não esqueça, tá? Você não está sozinho. Você está com você mesmo. E aí agora eu entro com a minha convidada. Quando a gente tem essa classificação de amigos, a gente muda a nossa comunicação? Muda. Vou voltar lá pro que eu tinha dito anteriormente. No momento em que nós modulamos a nossa comunicação de N formas diferentes, da mesma forma a gente vai mudar com pessoas diferentes. Então, se eu tenho afinidade com uma pessoa, eu conheço as palavras que normalmente ela utiliza na sua comunicação, eu vou ter a tendência a usar essas palavras dentro do meu discurso. E aqueles que não são tão mais próximos, eu acabo sendo um pouco mais formal. Por quê? Porque eu não tenho, às vezes, tantas informações como eu teria daquele meu amigo mais próximo. E eu vou dar de exemplo a vocês dois, né? Você está falando que em algum momento basta olhar para o Igor e vocês conseguem dar um match e entender por quê. Vocês estão próximos, vocês estão fazendo um trabalho que muito provavelmente conhecem o linguajar, você já deve conhecer expressões dele que você reconhece. E é dessa forma, aquelas pessoas que são mais próximas a gente, a nossa comunicação muda, e o mais interessante, muda tanto para bem quanto para mal. E a gente tem que estar atento a isso. Porque às vezes a gente tem intimidade com uma pessoa e a gente entende que a gente não precisa usar palavras positivas, acolhedoras com essa pessoa porque ela é íntima minha. Isso não é verdade. Vou voltar à minha fala inicial. Comunicação é conexão. Então vale a pena para você pensar. Você quer esse amigo, cativar esse amigo, tê-lo como amigo, ou você quer tratá-lo e ter como aquela pessoa superficial? A comunicação faz toda a diferença. Meu Deus do céu. Adorei. Adorei. Vai, Igor, pergunta tudo, porque daqui a pouco a gente vai entrar no último bloco. Então, isso que eu ia falar, o último bloco. Ô, Dani,
Pode colocar a música aqui na volta, a gente entra no último bloco. Voltamos para o quarto e último bloco com esse programa que eu vou te contar, hein? Eu tô saindo aqui maravilhado, cheio, né? E cheio de... com mais vontade de perguntar muito mais coisas, mas nós temos a certeza que a Lúcia irá voltar aqui e vai compartilhar mais informação com a gente. Desde já, nesse último bloco, eu quero agradecer a presença da Luciana, toda a informação que ela tem deixado, não só para mim aqui nos bastidores, mas também para a Michelle e para todos os ouvintes. Então, Lúcia, muito obrigado, tá? Seja sempre bem-vinda. Você foi maravilhosa. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Aqui a casa tá sempre aberta pra ti, guria. A gente já gosta. Eu também gosto. Então, a gente gosta, a gente quer que tu volte, que tu fale. Por favor, suas considerações finais. Bom, vamos lá. Primeiro agradecer, porque é sempre muito bom compartilhar. E eu acho que conhecimento a gente tem que distribuir, né? Quanto mais a gente distribui, melhor o mundo fica. Segundo estabeleçam conexões, se comuniquem. Tem dificuldade? Tem lá o meu perfil, eu respondo sempre perguntas. No perfil tem vários conteúdos. Meu perfil é @luciaferreira.comunicacão, porque não tem cedilha nem assim. Todo dia eu posto conteúdo e respondo a perguntas, então sintam-se à vontade. Mas acima de tudo, se apropriem desse bem que é ilimitado, mas que precisa ser cuidado com carinho. Gente, eu tenho uma coisa pra vocês, pra dizer antes de finalizar. A Lúcia, ela faz uns desafios no Instagram dela, porque eu sou dessas, eu vou lá catar, eu faço, eu respondo, eu sou dessas aí que eu sou de tietar mesmo, entendeu? Vá lá, busque informação, ela é uma preciosidade e quando tu começa a te comunicar, o mundo, ele se abre pra ti. Tu começa a ter um valor diferente. As pessoas podem te olhar fisicamente, elas não dão valor porque tu tá vestindo, mas quando tu abre a boca pra falar, meu amor, tu cresce. E ali o mundo se torna pequeno, porque o mundo tem que lutar para te manter no sistema. Então, olha para a tua oratória, para a tua comunicação, para tudo que vier facilitar o teu caminho. Não tenha medo de dizer, mas eu falo errado. Fala errado agora. Hoje em dia nós temos diversas informações, diversos acessos para melhorar a tua fala, para que tu não se sinta, para que tu não tenha vergonha de te expressar e nem falar o teu sotaque. E tá tudo bem, nós somos diferentes e ainda bem, se fosse todo mundo vai ser chato. Um beijo no teu coração. Na próxima terça-feira nós não estaremos aqui porque é feriado no Rio. Exatamente. Mas na outra semana eu te aguardo com o programa Conscientizando. Lembre-se, conscientizar para evoluir. Né, meu parceiro? Conscientizar para evoluir. Demorou, fiquei com o delay. Demorou. Fiquei com o delay. Um beijo, Beijo no gente. coração de vocês.